Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui acompanhado pelos meus companheiros Peu Lamarão. Primeiramente, fora Temer. Pietro. É aquele ritmo brasileiro que é livre, né? O choro. Senhor Feliciano. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E temos hoje a nossa convidada especial, instrutora do Calei São Paulo, Marisa Scarlett. Hábitos podem ser mudados. O Foco de Pestilência é um projeto do Calei, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada em divulgar o iluminismo científico no século XXI. Com a excelente abertura de Senhor Feliciano hoje, selecionada a dedo, né, para abrirmos o programa. Hoje nós vamos ter como assunto da pauta do nosso Foco de Pestilência, vamos voltar aos nossos primeiros programas praticamente, onde a gente discutiu o acesso, né, do estudante ao mundo mágico. A gente falou sobre treino mágico no nosso primeiro programa, aquele cuja capa é a icônica imagem do Arnold Schwarzenegger treinando seus músculos. Depois de outros programas nós falamos por que estudar magia, nós falamos o que era magia. Recentemente nós fizemos um programa sobre o caminho solitário, em que abordamos também as opções que o iniciante tem no caminho, mas a gente ainda não abordou objetivamente como aprender magia e também como ensinar magia também quando você tem um conhecimento que quer transmitir para alguma pessoa. Nos comentários do podcast, não só nos comentários, na verdade, mas até nas caixas de mensagem, no inbox da página, a gente tem recebido algumas perguntas sobre isso. Eu tenho uma pessoa que está querendo me ensinar assim, eu estou procurando um professor para me ensinar a técnica e tudo mais e tal. Então a gente hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, porque magia é um assunto, é uma matéria do mundo como outra, qualquer, mas ela tem também suas particularidades que não são exatamente iguais a outra matéria qualquer, né? Aqui off-topic, fora da gravação, eu estava falando que às vezes aprender magia é como aprender piano, né? Mas será que é exatamente como aprender piano ou não? Então vou lançar a primeira pergunta para a nossa convidada. Marisa, aprender magia é como aprender qualquer outra coisa? Em parte sim, porque envolve a prática, né? E é a prática que vai te dar essa questão do resultado e você ver que aquilo faz sentido. Mas antes da prática em si, eu vou dizer experiência minha. No meu processo foi muito importante as pessoas que eu conheci. Que aí, a partir daí que eu comecei a sentir mais confiança no processo, para aí sim eu passar de fato para a prática. Aí foi mais a minha história, né, no caso. Pra mim foi importante. E como é que foi esse... Você tentou estudar antes com outras pessoas e não foi legal porque não eram pessoas que você estava confiando? Fala um pouquinho mais sobre essa questão da confiança ou de conhecer pessoas. Então, a minha história é bem, assim, acredito, dentro com as pessoas que eu conheci, a minha história é um pouco fora do convencional. Ótimo. Porque, assim, eu nasci numa família totalmente católica, tinha lá o pezinho na Umbanda, no Candomblé, mas nunca foi uma coisa muito assumida. Então até a minha adolescência eu sempre fui católica, aquela coisa toda. Mas aí eu comecei a questionar algumas coisas, fiquei um tempo rebelde e tudo mais, não quis saber. E aí depois eu me tornei kardecista, onde tudo é muito certinho, muito perfeito e tal. Também depois de um tempo eu comecei a questionar algumas coisas. E aí veio um processo digamos, astrologicamente falando, a passagem de Saturno, né?
E aí a minha vida não estava como deveria estar. E aí começou a rolar vários questionamentos. E por um acaso eu comecei a buscar algumas coisas, comecei a conhecer algumas pessoas. E aí eu fui parar no Calem. E foi um amigo que insistiu muito para continuar. Porque imagina, uma pessoa que tem uma base católica, uma base espírita, de repente E eu nunca tive contato nem com Ica, nesse caso. Até então nunca tinha tido contato com isso. Então, pra mim, foi um estranhamento muito grande. E aí, o meu amigo, não, vai. E aí eu comecei a conhecer pessoas muito legais. Então, isso pra mim, no início, foi muito importante. Eu vou só transcrever a mímica da mesa que aconteceu aqui. Enquanto você falou de pessoas muito legais, o Pietro ficou apontando pro Peu. Porque o Peu é pessoa legal e ele disse que o Pietro, ele não é legal. Não. Pietro, você não é legal, nós sabemos disso. O Pietro, ele é severo, né? Ele é severo. A audiência sabe que nós temos 2 Pedros na mesa. O Peu é o Pedro da misericórdia e o Pietro é o Pedro da severidade. Eu falei pra vocês não me darem cerveja antes da gravação. Então tá, não, vamos lá, Marisa, continua aí, por favor. Então, pra mim, isso foi muito bacana. Foi uma coisa que me ajudou a continuar nesse processo. E aí sim, eu falei, não, vou encarar. Daí eu comecei a ter familiaridade com o material. O pessoal ia me indicando coisas. Daí, depois de um tempo, que eu, não, vou praticando, vou praticar. E aí começou a fazer muito sentido pra mim. Então, o meu processo, eu acredito que tenha sido um pouquinho diferente do que costuma ser para as outras pessoas. E daí... Mas aí eu vou fazer um corte, assim, porque eu achei interessante você dizer que você acha que é um processo diferente. E como você vê a diferença do que você passou pra aprender magia, a gente depois fala pontualmente sobre técnica ou sobre processos, mas por que você considera que essa sua narrativa, essa sua história foi diferente de outras histórias? Sim, porque muitas pessoas que eu conheci nesse processo todo, a maioria ou de alguma forma já teve contato, sei lá, se interessou por algum filme ou por algum livro, ou algum familiar, sei lá, de alguma forma tinha contato com esse tipo de situação e foi por iniciativa própria. No meu caso, no Calem, no caso, foi muita insistência de um amigo mesmo. Falei, não, vai que eu tenho certeza que você, a hora que bater em você, você vai entender o que é e vai te fazer muito sentido. Então, foi diferente. Nesse sentido, foi diferente. Entendi. Teve uma, entre aspas, a pressão externa, falando assim, não, cara, vem comigo que vai ser legal, você vai curtir. Isso. Então você teve esse contato com uma pessoa que de repente falou, olha, isso aqui vai combinar contigo, vem comigo. E você então diz que primeiro estudou e depois praticou, é isso? Isso. Tanto é que eu passei por 3 turmas do Calem pra cair a ficha de verdade. Você insistiu, hein? Insisti. Você tava com vontade de querer ver que treta era essa. É isso. Mas o que te levou à prática? O entendimento da teoria. Pra mim, começou a fazer sentido depois da 2ª turma. Fala aí. É da escola do Pietro. Primeiro entende, Muito depois obrigado. pratica, né? Exatamente. Muito obrigado, porque na minha visão, se você não tem uma base teórica, você fica perdido. Porque as experiências vão acontecer. Aí você fala assim, mas tem que ter aula de educação sexual? Não tem que ter aula de educação sexual para fazer sexo. Mas se você tem aula de educação sexual antes, talvez a sua experiência não seja tão esquisita, né? Usei esse exemplo aqui porque espero que todo mundo que esteja me ouvindo já tenha feito sexo, né? Muito maneiro, mas tendo aula ou não, só a diferença é de cada um. É uma Recomendo. base... muito. A gente aqui, entre nós, que compomos aqui o podcast, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, damos aula. E a gente tem essas divergências teóricas de abordagem na aula. Eu acho que isso é interessante dessa mesa aqui, né? Cada um de nós aqui tem uma apreensão um pouco diferente de como aprender magia, né? E é isso que a gente está querendo explorar nesse programa aqui. O Pietro tem uma perspectiva que ecoa com isso que a Marisa falou, né? Fala aí, como é que você faz a sua passagem de informação? Então, eu procuro dar para a pessoa que vai aprender comigo, primeiro, o contexto histórico. Eu conto uma história, olha, aconteceu isso. Se eu não sei o que aconteceu, eu falo, então, a gente estima que aconteceu isso porque os relatos e os registros apontam nesse sentido. Então a pessoa já parte de alguma coisa sólida, fixa. E aí eu falo das interpretações sobre aquilo. E aí, dadas as visões sobre as interpretações daquele fato ou daquele resultado obtido, daquele experimento que eu quero ensinar,
a pessoa se sente um pouco mais familiar, porque assim, fulano pensou isso, fulano pensou aquilo, né? E aí daí eu passo, olha, então, esse aqui, esse é o ritual, por exemplo. Não, né? Aí eu procuro contextualizar da onde que aquele ritual veio, quais são as coisas que compõem aquele ritual, de onde vieram aquelas referências, não é? E aí a pessoa se sente mais tranquila, porque se ela quiser procurar mais informações específicas, não é só a minha visão, entendeu? O que eu estou falando. Para mim, essa segurança que a teoria dá antes da prática é muito importante para uma coisa tão insólita e tão pessoal quanto o resultado experimental, né? Que a gente vai ter a cada da aula. prática mágica. Né? Mas, puxando aqui um pouco da sardinha pra metodologia que o Peu coloca, se você vai andar de bicicleta, você explicar pra pessoa a teoria de como a bicicleta se movimenta e como você deve pedalar, é muito pouco significativo. A pessoa provavelmente, talvez, ou perca o interesse ou fique desinteressada. Tem essas duas alternativas, realmente, né? Eu perco o interesse e eu fico desinteressado. São opções bastante sólidas. Dispares. Mas assim, só antes de passar a palavra pro Peu, né, que foi feita a introdução aí pelo senhor Feliciano, eu entendo a abordagem sua, Pietro, porque eu fiz essa abordagem durante muito tempo. Eu hoje misturo um pouco disso, porque é uma abordagem que a gente aprende. Essa abordagem de transmitir a teoria, transmitir a perspectiva histórica, e aí passar as bases teóricas e depois entrar no trabalho prático, é assim que a gente aprende no colégio. A gente aprende na aula de química a teoria química, e para quem tem a sorte de ter um colégio que tenha laboratório, aí vai pro laboratório e faz as reações químicas, as experiências químicas no laboratório. Eu tive, no segundo grau não, mas no primeiro grau, eu tive um colégio que tinha um laboratório muito legal de química, biologia, física, era bem legal o laboratório. E era exatamente assim que funcionava. Então a gente ia pra sala de aula, passava o semestre todo lá aprendendo sobre o calor de lata e não sei o que lá, e as reações químicas. Aí depois, um dia, no semestre, ou 2 ou 3, sei lá, a gente ia pro laboratório e aí via aquelas coisas acontecendo no laboratório. Da aula de biologia, a mesma coisa. Estudava lá, aí depois ia ao laboratório e fazia a dissecação lá do bichinho lá. Então isso eu aprendi assim no meu primeiro grau. Então intuitivamente a gente... Não existe um livro de pedagogia e metodologia de ensino de magia, né? A gente reproduz um método que é tradicional pra gente. Mas acho que existem outros métodos. Então aí será que realmente, não sei, de repente a bicicleta é uma coisa pra se comparar com a prática da magia? Porque, sei lá, bicicleta é uma coisa óbvia, mas o ritual do pentagrama, no caso, não é tão óbvio assim. Não sei, a impressão que eu tenho às vezes. Eu acho que a analogia que o Pietro trouxe pra gente hoje é a primeira vez que você traz essa analogia da educação sexual. Você nunca usou isso antes, né? Eu achei bacana, porque realmente, dada a natureza do ato sexual, ao longo da vida da pessoa, né? Quer dizer, a puberdade demora pra chegar, né? Então existe uma oportunidade natural de você introduzir o assunto de alguma maneira antes da puberdade chegar. Então, nesse caso, eu acho que é super pertinente. Mas se a gente vai para um outro lugar, por exemplo, como a colocação, aprender magia é como aprender piano. Como é que você acha que você vai aprender piano? Você não vai aprender piano passando muito tempo estudando teoria musical. A primeira coisa que você vai fazer numa aula de piano é sentar na frente do piano e apertar as teclas do piano. Ou aprender a história do piano e a história de como se concebeu um instrumento e a história musical. A pessoa, quando ela entra na escola de música, um local onde ela vai estudar a história do piano, a teoria musical aprofundadamente, você vê que ela já faz teste de piano para entrar. Porque essa escola, dada a natureza da escola, ela presume que você já tem o craft do piano, que você já está acostumado a tocar o piano. Então você vê que a ordem é ao contrário. A minha analogia é falha e vocês não perceberam isso. Por quê? Porque a minha analogia ela é natural do ser humano fazer sexo, mas não é natural do ser humano tocar piano. E é natural do ser humano fazer magia? Não, aí é que tá, peraí, vou chegar lá. É natural do ser humano usar os aparatos que a gente usa pra fazer magia naturalmente sem ele perceber. A diferença é que a gente direciona ele a usar esses aparelhos, e aí, quando eu digo aparelhos, eu digo a imaginação, eu digo a respiração, eu digo o ato direcionado de vontade para um objetivo específico.
Então ele não tá. O ser humano não foi educado naturalmente para estar em uníssono com esses instrumentos, vamos dizer assim, para alterar a realidade. Então por isso que, para mim, é importante o sujeito ter a real noção, estar no ponto de conforto. Tudo bem que os ouvintes que estão aqui com a gente hoje, uns naturalmente se sentem confortáveis com o método tradicional de ensino, de primeiro a teoria e depois a prática, e alguns vão ser dados mais a prática no início e depois entender o que aconteceu. Só a título de exemplo aqui, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho um irmão que é professor de educação física e que tem uma escola de dança e agora é bailarino, sabe? Então ele naturalmente é diferente de mim. Ele sempre fez primeiro e entendeu depois. Uhum. E eu sempre cheguei pra ele depois no desespero e falei, cara, calma, olha só, tem esse livro aqui que o cara fala isso, tem essa outra referência aqui então eu vejo assim. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed, exceed. Mas aí a gente tá partindo de um pressuposto que eu acho muito razoável. Assim, eu acho que, na verdade, é quase um lugar comum hoje em dia, a gente pode considerar isso, de que as pessoas diferentes aprendem de modos diferentes. Não, isso é um fato, Flávio. Ou não. Isso aí, não, Ou não. Flávio, isso é um fato. O Peu não, o Peu fez uma careta ali, o Peu acha que não. Peu, dê sua abordagem pedagógica aí. Não, assim, eu não sou um pedagogo, então eu não vou conseguir decifrar esse mistério, né? Mas eu acho que quando essa frase é colocada, que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes, eu acho que ela não está tratando do problema que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, existem pessoas que vão aprender... Vamos falar de matemática, por exemplo. Tem pessoas que vão aprender a matemática melhor pela via geométrica. Tem pessoas que vão aprender a matemática melhor pela via algebraica. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é você discutir se a gente vai ensinar teoremas de matemática ou se a gente vai trabalhar laboratórios de matemática. Por exemplo, você colocou a história da sua experiência com o laboratório de química. Porque que a maior parte do tempo a gente passa em sala de aula e pouca parte do tempo a gente passa no laboratório de química? Hoje, numa escola que tem laboratório de química. Eu acho que isso é um problema meramente econômico. Eu concordo com você, tá? Então você vê, por exemplo, como é que um químico de um tempo onde a gente não tinha educação de massa, como é que essa pessoa transmitiria a química para o seu discípulo? Cara, essas pessoas conviveriam no laboratório de química. É isso que elas fariam. Então, reduzindo ainda mais para o nível de sofisticação aqui da sociedade, como é que o artesão transmitia a arte do artesanato para o seu discípulo? Convivendo no sei lá como é que chama o treco que eles usavam lá. Oficina, perdão, isso. O cara vivia conviver com aquela pessoa ali. Então, o que eu acho que acontece aqui é que a gente tem mais ou menos duas atividades que nos interessam. Uma delas é transmitir aquilo que a gente vai chamar de conhecimento. E o conhecimento a gente transmite em sala de aula porque essa é a maneira econômica de transmitir conhecimento que a gente encontrou no mundo hoje. Mas tem uma outra coisa que é a transmissão da arte. E aí eu estava até conversando com a nossa amiga Luciana ontem e ela me ajudou a perceber que eu estou falando de craft, não de arte, que é o ofício. Eu não sei como colocar isso em português, entende? É um fazer. Que realmente volta pra arte, mas não na questão de produção estética, mas no fato de que tu pega um pincel, bota na tinta, mergulha ali, joga na tela e tal. Existe toda uma coisa envolvendo esse fazer que você não transmite conversando sobre teoria. E não é porque você falha ao tentar transmitir teoria e não consegue isso. É porque transmitir teoria trata de outro assunto. São duas coisas diferentes que correm em paralelo. Então, eu acho assim, o que eu tenho tido da minha experiência? Eu tenho feito agora, recentemente, nas minhas aulas, eu tenho esse impulso que o Pietro também tem, de transmissão teórica, porque eu adoro teoria. Sempre curti teoria pra caralho, de citar livros e falar uma porrada de coisa. Mas, na minha prática, embora eu tenha tido sucesso, tenho formado bons alunos que sei que foram bons alunos porque me retornaram
a informação de que eles aprenderam o que eu ensinei e que tiveram sucesso no que estavam aprendendo. Né? Então, ok, tive sucesso, pessoas que continuaram estudando e em outros caminhos e tal. Mas eu percebi que eu dedicava muito tempo à teoria, à abordagem teórica do negócio. Então eu ficava assim, não, olha só, o elemento é assim, assim, assado. Você pega os 4 elementos, a história do elemento, vem lá da Grécia, e aí ela passa historicamente por um monte de coisa, e falava pra caralho do elemento, não sei o que lá. Aí depois eu ia falar, às vezes aulas depois, sobre a prática, por exemplo, do ritual menor do pentagrama. E eu percebi depois de um tempo que aquele conhecimento todo que eu transmitia de base não servia pra nada na prática daquele ritual menor do pentagrama. Aquele conhecimento todo que eu transmitia de base, ele poderia ser facilmente reduzido a um essencial microscópico, quase microscópico. Depois o próprio aluno poderia expandir aquilo ali à vontade dele ou não. Então quando eu passei... Isso é recente, tá? Isso é de 1 ano pra cá que eu comecei a fazer isso. Eu passei a misturar as coisas. Eu dou uma base teórica que é o primer. Saca primer? Quando você vai pintar um troço de ferro, você tem que pintar antes um negócio de antiferrugem, depois você pinta com a tinta de verdade. Então eu dava um primer no aluno. O que é o primer? Eu falava assim, olha só galera, a gente vai falar sobre isso aqui. O assunto é mais ou menos esse. Os elementos fundamentais são esses. E o ritual é esse. Pá! Eu dava o ritual. Sem preocupação nenhuma com o fundamento teórico do ritual. Apenas passava o ritual. E depois eu ia enchendo o ritual ao redor do ritual. Por exemplo. Isso é o que eu tenho feito hoje. E aí eu vou enchendo o ritual a cada aula. Por exemplo, quando eu estou dando um curso que é especificamente de um ritual, transmitindo o conhecimento de um ritual, eu vou enchendo o ritual de referências ao longo da transmissão. E não separadamente, como a gente vinha fazendo, como eu vinha fazendo antes. Fomos provocados pela audiência, dizendo que se algo for feito fora do normativo, fora da prática normativa daquele ritual, o ritual não funciona. Confere. Eu acho o seguinte, que existe aí tanto uma coisa desejável a procurar para pessoa, né, amarrando de volta, né, que a gente tá procurando falar do aprender, né? Do aprender. A preocupação aqui é o aprender. Não acho que a gente tá fugindo do assunto não, porque para uma pessoa que tá aprendendo, a cabeça do instrutor é caixa preta. Né? Então eu acho que a gente tá ainda auxiliando a pessoa. O que eu quero aproveitar aqui da comunicação dos mestres secretos é que é muito interessante quando o processo possui o que eu vou chamar de, não nesse caso de referência, mas de limites naturais. Porque se o processo que você está propondo possui limites naturais, você não precisa tanto dizer à pessoa o que fazer. Só mostrar para ela que se ela não fizer aquilo que é nuclear, vai falhar. Então, por exemplo, da minha opinião, de todos os procedimentos que a gente ensina no nosso curso mais básico, o ritual do pilar do meio é o mais evidente. Se a pessoa não conseguir entender o que a gente quer dizer com movimentar a luz, aquela sensação corporal que a gente está procurando não acontece. Então, na inversa, a sensação corporal é o critério de satisfação da prática correta. O resto é acessório. Marisa? Não, assim, eu vejo muito também como uma questão de cada pessoa capta as coisas de uma maneira que ela julga adequada. No meu caso, desde sempre, eu entendo que para eu ir para a prática, eu preciso ter segurança onde eu tô me metendo. Para isso, eu busco teoria, mas isso é o meu perfil. Pois é. Então, eu tive como eu falei, né, da minha similaridade de pensamento com o Pietro, a princípio, muito fundamentado nisso aí. Não sei onde é que eu tô entrando, né? Então eu vou primeiro estudar pra caralho, vou me cercar de todas as coisas e tudo mais e tal. Depois de algum tempo, e aí eu posso estar sendo até leviano no que eu vou dizer, porque aí é muito fácil chegar a essa conclusão depois que você leu pra caralho, mas eu acho que isso não era relevante. Pietro ficou chocado de boca aberta ali no finalzinho ali. Caralho. Então faz o seguinte... Pega uma figurinha geométrica daquela ali, não importa qual, tá? Não importa nem que você não saiba qual é. A gente chama de tátua assim só de sacanagem, tá? Mas pega uma figurinha daquela e se enfia
nela pra você ver. Então. Se você não souber que elemento que você tá entrando, meu camarada, Ué. e já tem... Tivemos no programa, no programa passado, tivemos essa experiência. Aí você vai ficar procurando terra no tátua de ar. Sim, mas por que você tá procurando terra? Então. Pois é, não, gente. Tivemos o primeiro conflito aqui no programa. Pausa. Porra, vamos respirar. Pega outra cerveja pra mim, pega. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed. O que eu quis dizer com teoria é assim, sim, o básico pro entendimento do processo. Claro. Também não precisa ser uma bíblia de teoria. Sim. Não Eu é acho que o segredo é o equilíbrio aí. Exatamente. Eu fui provocado aqui que se a reação química não for feita corretamente, ela não ocorre. Isso também é conhecimento. A diferença é, claro, que no nosso caso muito particular da magia, em que a gente está trabalhando... o iniciante tá ainda naquele campo da dúvida se essa porra funciona ou não. Se ele não tem sucesso, ele infere de que aquela porra não funciona. Isso é um problema, tá? Para um estudante mais avançado, que já está começando a testar a elasticidade dos rituais, incluindo ou excluindo coisas, ele já vai saber que quando aquilo não funciona, não funcionou, então eu tenho que andar para trás e voltar de novo. Mas eu acho que a falha no aprendizado também é aprendizado. E para isso o papel do instrutor ele é importante, em algum nível, para evitar que a frustração seja a paralisia do trabalho. A pessoa que está aprendendo sozinha, ela depende ou de uma força de vontade muito grande para vencer os seus fracassos até ter sucesso, ou ela vai simplesmente nos primeiros fracassos não desistir e ir embora. Apesar de uma pessoa que insista, como foi o seu caso, né, Marisa, vai garantir que você... Garantir não, mas pelo menos vai trabalhar para que você permaneça tentando, experimentando até conseguir. Porque, voltando ao exemplo da bicicleta, ou até o exemplo do sexo, a primeira vez não vai ser um pleno sucesso. Pode ser um sucesso parcial, pode ser um sucesso que vai dar em tombo, pode não chegar no final da situação. Entendeu? Então, alguém que te diga, alguém mais experiente, que te diga o que você está fazendo e onde você está acertando, onde você está errando, assim, tirando aí, tô citando um instrutor ideal inexistente, tá? Esse instrutor isento, capaz de mediar a relação do aluno com o que ele está realizando, sem julgamento de valor, moral, etc. Um instrutor que não existe, tá? Ideal. Mas a figura de alguém que faça esse papel, ele ajuda ao estudante que está falhando por ausência de conhecimento, às vezes, a continuar tentando até que descubra o conhecimento. Fala, Peu. Assim, eu tô acompanhando aqui todo mundo, né, depois do nosso leve interlúdio, né? Primeiro porque acho que realmente ficou claro a provocação, né? Não é nem lícito para um instrutor fazer isso e nem desejável que um aluno persiga, e eu peço perdão então dos amigos da Magia do Caos, né? Fazer qualquer coisa. Porque o número de qualquer coisa que tem à disposição é muito mais longo do que o tempo de vida médio de um ser humano. Então, é interessante procurar fazer as coisas mais, digamos que, frutíferas. Então, qualquer coisa é muito. Qualquer coisa é muito. Mas então, como é que a gente vai restringir o número de coisas? O que eu colocaria com a minha linguagem é, então, a procurar os critérios. A gente tem um problema muito sério, por exemplo, com o nosso texto base do ritual do pentagrama, que é o Liberó, o Mana de Sagittae, né? Porque ele diz o seguinte: quando um ritual do pentagrama de banimento dá certo, você tem uma sensação de limpeza. Essa frase é um desastre, né? Porque essa frase não significa nada, ou quase nada, né? Pelo menos ela já ajuda porque existe sensação de sujeira. Então, como é que você diria para uma pessoa? Você diria para uma pessoa o seguinte: olha só, você faz o ritual. Se você sentiu depois do ritual sensação de sujeira, então não deu certo. Aí você começa a estabelecer então um processo de aproximação
possível para uma pessoa, né, para ela lidar com a frustração que o Flávio colocou. Um processo de aproximação do suposto ideal, não com base no ideal, mas com base no oposto do ideal. Ao invés de eu me fixar no que é a sensação de limpeza, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar a sensação de sujeira como restrição. Se eu fiz o ritual e fiquei boladão, então eu já sei que não é por aqui. Se eu fiz o ritual e não senti nada, então eu posso começar a tatear. Aí eu acho que a gente tem mais ou menos um conselho para uma pessoa que está praticando magia. Não tanto ficar... Porque na nossa literatura fica fixado em coisas maravilhosas, né? Eu quero falar com Deus. Tudo bem. Falar com Deus é bom. Mas se você fez um ritual e Deus não apareceu, legal. Tipo, estamos mais ou menos. Se você fez um ritual e o capeta veio e te deu um soco na cara, aí a gente tem um problema. Ao invés de ficar fixado se Deus apareceu ou não, a gente pode fazer um jogo inverso. Caracterizar um limiar externo, né, de onde as coisas dão errado. Como, por exemplo, ontem eu estava ouvindo uma história de uma pessoa que praticando Tai Chi, numa posição de meditação típica de Tai Chi, ela desmaiou. Eu acho que nós podemos todos concordar que deu errado. Eu tive essa experiência no yoga. Eu fiz no yoga. Eu tive essa experiência no yoga. Eu não cheguei a desmaiar, mas eu quase desmaiei. Numa posição absolutamente trivial. Quer dizer, não era tão trivial. Não era uma posição difícil de ficar, mas era uma posição que contraía lá uns pedaços lá tinha que contrair o ânus. O Flávio tem problema com o esfíncter. Tinha que contrair o ânus com a língua no céu da boca, numa posição curvada pra trás e tal. O maluco, a minha pressão. O Crowley fala isso na postura do trovão, né? É o liber dos manos into esfíncter. Cara. Então, eu falo essas porra mesmo, não tem vergonha não. E aí eu passei muito mal. Era tantra, era um yoga. A minha estrutura tinha uma linha de tantra. E aí eu não aguentei o impacto da postura. Quase desmaiei. O Peu tá rindo ali no cantinho, mas aconteceu. Eu não estava puro o suficiente para aquela posição. Máxima seriedade. Pedro, exercitem a maturidade, por favor. Mas é isso que eu acho importante no processo todo do aprendizado, até de passar esse conhecimento. Na última turma que a gente teve em São Paulo, claro, é natural que as pessoas que vêm nos procurar, você percebe que elas olham pra você com um ar de, nossa, ele é um mestre, ele... Ela. Não, eles também, eles são comigo ali sempre. E daí a gente faz questão de frisar, não, gente, aqui nós temos um pouquinho de experiência, nós estamos aqui pra dar apoio pra vocês, pra explicar. Eu acho que da mesma forma que eu senti que pra mim foi muito importante essa questão do apoio e tal, pras pessoas também, porque... É legal tirar essa questão do, nossa, patamar, não tem isso. Mostrar que sim, passamos por problemas, erros, adaptações e hábitos, e que é normal ter preguiça, e que é normal errar, e que é normal desanimar. E encorajá-los a isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na função de um instrutor. A gente erra, mas estamos juntos, Essa figura do mestre, ela é muito sedutora, né, cara? A pessoa chega pra você e fala, não, porra, isso é foda. Você sabe, você vai me ensinar. E o cara já fica como, né? Eu sou fodão, né, cara? Eu tenho aqui um secto de seguidores. Cara, isso é muito triste. Armadilhas do ego à parte, vou colocar uma pergunta aqui pra mesa que eu acho importante, que eu anotei aqui. Ensinar é obrigatório pra gente aprender a lidar com isso? Sim. Senhor Feliciano? Sim. Desenvolva. Porque esperamos. Ou se você quiser, se você não quer desenvolver, não desenvolve também. Faz o que tu queres. Eu acho que qualquer forma de conhecimento, a partir do momento que você se coloca na posição de passar à frente esse conhecimento, é realmente o teste para você. Não só o teste para saber se você tem um conhecimento adequado sobre aquela técnica, como também você se vê de frente a situações que você não esperava. Então, isso pode não ser nem só com conhecimento técnico, mas com conhecimento filosófico ou teórico, que você defende uma posição, aí alguém vira pra você, mas e tal situação? Aí você fala assim, puta, eu nunca tinha pensado a respeito disso. E aí você tem que se readequar, ou rever a sua técnica, ou reafirmar, não, isso aí é uma exceção e não acontece. Mas de qualquer forma é um processo que você só vai se defrontar quando você tentar dialogar com o outro. E eu acho que não é nem a questão da transmissão do conhecimento como instrutor, mas às vezes como igual. E você fala, olha, eu fiz isso aí e o meu resultado é esse. Aí outra pessoa fala assim, não, mas eu fiz e não deu isso, não, deu outra coisa. E aí esse diálogo, esse confronto
é muito engrandecedor para você aprender a técnica, diria até mais do que você sentar e ler um livro a respeito. Na minha opinião, o que eu acho desafiador é justamente sair... Porque, assim, óbvio, a gente tá muito envolvido no que a gente sabe, mas a gente não... É difícil ter essa noção do... Putz, eu tenho essa noção, mas verbalizar isso e tentar imaginar o outro. E não só o outro, é tentar imaginar o outro, assim... tá ali começando, tá ali de curioso, o outro já tem uma experiência, o outro já fez inúmeros cursos com várias pessoas e já tem uma visão meio que formada. Então, é um desafio enorme você, como instrutor, pegar tudo isso que você tem de vivência, você pegar a teoria, como transformar e passar isso pra galera de uma maneira que não nem falte e nem exceda, que fique compreensível para todos. Isso é desafiante. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed, exceed. Eu quero te fazer uma pergunta, porque você teve uma experiência recente que pra nós é uma experiência antiga, que foi a virada, né? Quando a nossa virada de aluno para instrutor já tem mais 10 anos, né, Pedro? Tem um tempinho aí, né? Seguramente 10 anos. Tem uns 10 anos aí, né? Mas essa foi recente, né? Entende o que eu tô perguntando? Né? Até pouco tempo atrás você estava passando por uma experiência intrapessoal, de você pra si mesma. E aí, agora, pouco tempo atrás, vocês passaram pela experiência, então, de transmissão interpessoal. Foi muito recente. Dá uma letra pra gente de como é que foi isso. Um dos desafios foi essa questão de, pera lá, vamos equalizar o que sabemos e como que a gente vai passar isso pro pessoal, né? E assim, a gente sentiu uma cobrança muito maior, porque uma coisa é você com você. Se você quiser praticar hoje, pratica. Se não quiser, o azar é no meu caso, vai. Hoje eu não tô morrendo de preguiça, eu não vou praticar. Azar o meu. Só que, hoje eu vou ler, hoje eu não vou ler, sei lá. Então, é sempre você com você é uma coisa. Se você vai se adiantar ou se você vai se atrasar indo no caminho, é sempre a responsabilidade sua, com você. Outra coisa é você... Nossa, deixa eu levantar isso aqui. Deixa eu ver se não tá... Na minha cabeça não falta nada para passar isso pro pessoal. Então a cobrança é infinitamente maior. Você sente uma pressão enorme. E nós sentimos isso. Muito, muito, muito. A responsabilidade aumenta exponencialmente. Então houve isso. Houve também essa questão de equalizar o conhecimento. E a gente teve uma preocupação muito grande, sim, em também mostrar para as pessoas que sim, nós passamos por experiências, nós também erramos. E deixar o pessoal, não, gente, olha, estamos aqui... Tamo juntos. Senhor Feliciano? Eu queria trazer de volta a discussão sobre ensinar primeiro a teoria ou a técnica, porque esse relato me fez pensar que eu também tenho essa mesma dificuldade que todos temos de hoje eu tô com preguiça e se eu não fizer, sou eu que não vou fazer e isso só vai impactar a mim. Só que a partir do momento que você se propõe a ensinar primeiro a teoria, isso acaba legitimando uma certa dificuldade do aluno de falar assim, olha, eu não comecei a fazer isso porque eu não aprendi o suficiente ainda. E vai ser uma busca que vai acabar engessando a pessoa. Ela vai continuar, não tô seguro ainda pra fazer. E se você propõe, olha, você vai começar fazendo e enquanto você estiver fazendo, eu vou passar a teoria. Isso já coloca como ônus diretamente para o aluno que ele tem um papel fundamental nesse processo de aprendizado que não é só de receber, não é só de ouvir. Eu sinto exatamente a mesma coisa que o senhor Feliciano, porque eu passei por isso. Já trabalhando iniciaticamente, ou seja, já com compromisso iniciático, assinado, compromissado, etc, etc, eu passei muito tempo, muito mais tempo do que o justificável, preso em teoria. Preso em teoria. A teoria, ela é maravilhosa, ela é linda, ela subsidia a prática, mas ela pode, não estou dizendo que ela vai, mas ela pode
prender a pessoa num estado de paralisia teórica. Você fica, ainda mais num campo de conhecimento como o nosso, não quero ele destacar o conhecimento esotérico dos outros campos de conhecimento, mas eu acho que ele tem uma particularidade bem característica, que é, como ele não é um campo plenamente científico, né, reconhecido academicamente, etc., ele é um campo muito aberto, infinitamente aberto. Tantos quantos foram os autores, você vai ter teorias. Então eu tinha um sentimento de que eu tinha que entender e conhecer todas as possibilidades do conhecimento clássico antes de me aventurar à prática continuada do processo. Claro que eu praticava alguma coisa, mas não tinha uma prática continuada. Então por isso que eu eu entendo essa provocação que o senhor Feliciano fez. E eu acho que isso é problemático. Isso é muito ruim. Essa é uma problemática que tá na cabeça de quem tem medo. Sim, ok, eu não tô discordando de você não. Sim. E aí entra o papel do instrutor. É pegar na mãozinha do sujeito e falar, olha só, cara, você não vai morrer não, tá? Mas o negócio é o seguinte, a gente tem uma longa experiência documentada de que você pode sentir isso, aquilo outro. Ou pode não sentir nada. Mas e aí? O cara... A minha provocação, e eu acho que... Quer dizer, minha posição, e a que o senhor Feliciano apresentou, e que não é contra a teoria e fundamentar a prática. É que a teoria, ela funciona como um escudo, como uma carapaça para a prática. Sim, mas o que eu tô falando, essa carapaça, na verdade, não te impede de lutar, é uma armadura. É uma armadura que te dá segurança para entrar naquele campo de batalha ali que o bicho tá pegando sem medo. Uhum. Sem medo, que não vai ser a coisa mais frágil que vai te derrubar. Eu vou fazer uma provocação depois, mas antes eu vou passar a palavra pra Marisa. Fala aí, Marisa. Aconteceu um negócio bem engraçado na nossa última aula do módulo. Uma das alunas mandou uma mensagem pra mim no último dia de aula. Eu não vou porque eu não consegui praticar nada. Não, porque eu não tenho tempo. E começou aquele desespero todo. E falei, não, calma, venha, a gente vai conversar, calma. Aí ela foi, praticou super legal. Então, o que a gente notou? Tem que rolar uma intimada, sim. Tem que falar. Dividir as aulas de forma que... A primeira, pessoal, a gente tá aqui, passou a teoria. Claro que nós passamos um pouco de prática. E falamos, gente, tem que praticar para vocês terem... Para que a próxima aula faça sentido. Porque senão vocês vão se perder. Então, claro, tem que jogar a responsa pro aluno, sim. Claro. Depois, o que a gente nota? Que as pessoas, nós, no geral, nós colocamos, às vezes, dificuldade nas coisas que não é para ter. Então, o que eu falei pro pessoal? Pessoal, é o seguinte, na última aula. Por que a gente escova o dente todo dia? Por que a gente toma banho todo dia? Por quê? Então, na verdade, a gente não tem que fazer com que a prática seja uma coisa... Não, vou fazer tudo na vida, depois, antes de dormir, eu vou fazer a prática. Não, você vai dormir, você não vai fazer. Então, você tem que incorporar a prática de uma maneira que ela seja uma coisa natural na sua vida, como escovar o dente, como tomar banho, como se alimentar, como... É isso. E aí a pessoa, com a prática, ela, não, realmente, praticando ali, ela vai incorporar como um hábito, por isso que eu coloquei a frase logo no início, os hábitos podem ser mudados, porque é uma questão de, não, peraí, eu vou colocar isso como prioridade, então eu vou separar um momento do meu dia para fazer isso. E aí, aos poucos, vai virando um hábito, como escovar dente, e aí, anda. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed. Eu queria trazer duas questões aqui. A primeira é que esse caso da pessoa que se usa a falta de conhecimento como escudo para não praticar e fica protelando isso, não é problema do instrutor, não é uma falha do conhecimento ou da transmissão do conhecimento, mas o ser humano é assim. Então, assim, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com o aluno que vai... A maioria dos alunos, ou pelo menos 50% dos alunos, vai se defrontar contra isso. Você não pode virar pro aluno e falar assim, foda-se, a culpa é sua, você não praticou e foda-se. A pessoa tá com aquela insegurança e a gente tem que lidar com isso. E a falha não é do conhecimento. E eu queria trazer aqui uma experiência pessoal
que eu tô desde janeiro pra fazer uma prova, pra entrar numa ordem, e eu fiquei protelando, porque eu comecei a escrever, e aí eu esbarrei numa pergunta e falei assim, olha só, isso aqui eu tenho que ler pra responder adequadamente. Aí eu li, aí eu reli a pergunta, aí eu pensei assim, pô, mas... Ai, gente, Tá geral rindo aqui na vida. Tá geral rindo, cara. Porque ele botei pra fuder, mano. ele tá fazendo... Gente, você não tem noção, gente. Ele tá fazendo um monstro prova é foda, aonde não tem, gente. Deixa ele. Cara, olha só. é o mal do ser humano. Aí- Não neguemos isso. Aí eu fiquei engessado nisso, porque aí eu li a pergunta e falei assim, não, eu tenho que reler os livros. Aí eu reli e comecei a grifar as partes que eram essenciais pra responder aquela pergunta. Aí eu voltei a pergunta. Falei assim, não, eu não li adequadamente ainda, tem que ler de novo. Isso já passaram-se quase 6 meses e eu fiquei paralisado. Ontem eu sentei e falei assim, não, agora eu vou fazer essa porra. E respondi quase tudo. E fui embora, assim. Só não respondi tudo porque faltou tempo que eu tinha que dormir e acordar e ir pro Calém. Mas... passado esse escudo de não, eu tenho que ler mais, etc, e que eu me obriguei a responder, fluiu muito facilmente, muito mais facilmente do que eu esperava. Obrigado por me darem razão. Não, mas eu acho que não. Mas eu acho que a razão é parcial. O ponto, não é, a questão você vai lidar com alunos que vão enfrentar essa dificuldade, vão enfrentar o problema de falar, eu não sei o suficiente, por isso eu não vou fazer ainda, eu vou deixar pra lá. E você tem que pegar um aluno desse e você tem que falar com ele, olha só, fica calmo. Você não precisa saber tudo. Você pode saber mais ou menos, ou você pode errar. O importante é você fazer e seguir. Por isso que eu acho que é importante. A gente tem um histórico cultural da teoria e de valorizar demais a teoria e de valorizar muito pouco a prática. E eu acho que a gente devia valorizar muito a prática e falar assim, pô, você conseguiu mais ou menos? Você conseguiu tirar um 5? Então agora eu vou te apresentar uma teoria pra você tirar um 8, 9, 10. Esse é o ponto que eu tenho observado recentemente. Pois é, meu xará. Você vem aqui nos jogar aqui abaixo do seu pódio, mas qual que é a frase que você mais gosta quando a gente conclui os assuntos teóricos de magia? Pratique, gente! Do it! Just do it! Hã? é Então o o que eu vou colocar aqui na minha brincadeira com você? Acompanhando colocações do Flávio. Não é tanto uma questão de predominância. Né? Como a gente já foi muito bem colocado pelo Flávio no nosso primeiro debate pedagógico no Retorno do Calém. Né? Por que a gente tem que ensinar teoria? Porque, entre outras coisas, as pessoas têm que conseguir se comunicar. E ler os livros. A minha preocupação como instrutor no Calém é que os alunos... E isso é a minha preocupação, que daquele que está aprendendo magia. Aquele que está aprendendo magia, ele precisa possuir vocabulário adequado para entrar em contato com esse mundo. Isso é uma preocupação vocabular. Então, assim, apesar de todos ter ficado mais ou menos claro aqui que eu tenho uma posição super divergente, a minha posição super divergente, ela na verdade não é divergente no que é mais importante, mas no que nós deveríamos fazer. A gente vive num mundo hoje que todo ele diz pra você: lê, estuda. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo: estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo não diz isso. O mundo, ele valoriza aquele que faz. Né? A pessoa que resolve o problema, ela é especial. Tá bom, então tá. O especial é quem resolve o problema, tudo bem. Mas o que você deveria fazer? Estudar. É engraçado isso, né, na verdade, porque ninguém pega uma criança e fala assim: vem cá, vamos resolver problema. A gente não propõe isso daí como processo de formação. Nós, enquanto grupo, não estamos pegando as pessoas e dizendo para elas fazerem as coisas. A gente para elas estudar. Repara como a palavra estudar aparece o tempo todo no nosso vocabulário. Porque o importante é estudar. O tempo todo, estudar. Então, na medida em que isso é aquilo com o qual nós estamos lidando hoje, então a gente tem um desequilíbrio, sim. Quem que se aproxima da nossa escola e diz: quero que você me ensine a fazer? Ninguém pergunta isso. As pessoas vêm pra nós e perguntam: eu quero estudar com você. Elas já vêm com a palavra na boca. A palavra estudar já tá na ponta da língua. Elas querem aprender, elas não querem fazer. A gente tem
esse problema aparecendo, né? A pessoa que estuda magia, ela quer aprender conhecimento teórico da magia. Muito raramente, quer dizer, a gente... Você tá falando merda. Tô não. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Você tá falando merda. Porra! Interlúdio relaxante. Posso voltar minha provocação antes do Pedro brigar comigo? Tá bom. Já esfriou. Eu não briguei, não. Já esfriou, obrigado. É como irmão. É porque eu falo merda também. Mas É como irmão. A minha percepção, só concluindo o que eu tô falando antes do Pietro pular no meu pescoço e arrancar minha jugular fora. A minha percepção é que as pessoas buscam aprender magia. Quando as pessoas falam assim, eu quero aprender magia, as pessoas, elas até têm um objetivo prático nessa sentença. Assim como a pessoa diz assim, eu quero aprender piano. Aí a pessoa que quer, como foi o início que a gente disse lá no início do programa, a pessoa que quer aprender piano, ela quer tocar uma sinfonia, sei lá, uma peça de piano. Ela tem vergonha de falar que ela quer tocar, porque quando a prática é feia, tem que aprender a teoria. Que é prepotência. Mas minha observação não é nem essa. A minha observação é prática. A pessoa que diz que quer aprender piano, ela tem por fim tocar uma peça. A pessoa que diz que quer aprender magia, ela não... Na minha experiência de contato com pessoas que vieram a mim e falaram assim, eu quero aprender esse troço aí. Elas não têm por fim, elas não sabem o fim que elas têm, na verdade. Elas falam assim, eu quero aprender esse negócio aí. E aí elas ficam fixadas em ler uma porrada de livro, entender cabala hermética profunda e aprender hebraico, e saber uma porrada de conceitos. E aí quando você fala pro ritual, vamos fazer o ritual? O ritual da preguiça. Aí a pessoa não faz o ritual. Ela acha que aprendeu magia a partir do momento que ela aprendeu uma porrada de conhecimento teórico. Essa é a minha provocação. Então, e eu acho que esse é o papel do instrutor. Mas aí a gente volta no instrutor. Mas o foco aqui não é o instrutor. Não, peraí que eu vou falar. Eu vou falar o que eu vou falar. Que eu acho que você falou uma besteira. Porque assim, o que a Marisa tá aqui dentro pela primeira vez discutindo, maravilhoso. Vambora. Não, tudo bem, faz parte da brincadeira. Então, assim, meus dias são discutir com o Pedro na internet, maravilhoso. É demais. O que acontece é o seguinte, a pessoa quer aprender aquilo porque ela quer se sentir preparada pra fazer tal coisa. Gente, eu não vou obrigar ninguém a sair tacando pentagrama de fogo na formiga, no pombo, no vizinho, que se dane. A pessoa tem que se sentir preparada para quando ela precisar, ela tem aquela arma secreta. E é nesse sentido que é aprender. E aí é aprender, aí entra a virtude do instrutor. Você vai aprender só a prática, só a teoria primeiro, a prática primeiro, aí não é... Mas e o caboclo que não tem instrutor? O cara que não tem instrutor... O cara que tá lá no interior lá do Caio do que Parta. Aí a experiência de vida dele. A experiência de vida... Aí, porra, mas aí eu tô falando com o ouvinte do programa. Não tô me responsabilizando por ninguém, não. Mas eu tô falando com o ouvinte do programa que tá lá... A gente tem gente que lá engana, se pelo menos no nosso podcast lá, no nosso tracker em Goa, na Índia. Goa, na Índia, né? A gente tem uma galera em diversos lugares do mundo. A gente não sabe se essas pessoas no interior do país ou em outros países estão com contato com o instrutor. Elas estão ouvindo o programa, porque elas curtem. Qual é o filtro que elas têm da divisão entre o conhecimento e a prática? Ou pelo menos da divisão não, mas da passagem do conhecimento à prática. Porque o conhecimento, a gente repete isso várias vezes nas aulas. Eu pelo menos gosto muito dessa frase, embora eu saiba que algumas pessoas não gostam, mas eu gosto muito dessa frase: conhecimento é abismo. Conhecimento é uma delícia. Conhecimento, você pega aquele monte de livro, bota na estante e fica olhando para as lombadas e lambendo a estante, saca? E olha aquilo ali lindo, e lê, e cita, e conhece os pensadores. O conhecimento é uma delícia. Que delícia, cara! O conhecimento, ele é narcísico. Ele é uma coisa que vai te colocar acima dos outros, porque você sabe o que os outros não sabem. Passa a bola, Flávio. Passa a bola que tá demais. Mas o que você faz com isso? Eu vou no banheiro. Eis o foco de peixe aí, seu.
Esse é o programa mais treteiro de todos. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed, exceed. Voltamos depois dos comerciais. Tivemos um leve fighting aqui na gravação. As pessoas se levantaram, copos foram arremessados. Estamos num programa tenso esta semana. Muito bom, maravilhoso. Peraí, que o médico tá passando. Não, já foi. Ok, vai lá. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, toda a nossa treta aqui, ela foi super pertinente, né? Porque a gente tá se debatendo sobre aquilo que é o mais importante para as pessoas de quem a gente tem cuidado, né? A gente tá se estressando no sentido de que a gente tem cuidado, né? A gente deseja ter cuidado. E como é que você cuida, né? Ou você dá um tapa na criança pra ela parar de fazer merda, ou você deixa ela fazer merda pra ela sofrer a merda que fez. O que você vai escolher, né? Então, enfim. A gente acabou entrando numa questão da confiança. Eu achei muito interessante isso daí, né? Que é preciso, então, produzir confiança, né? O Pietro, ele tá aqui argumentando, por exemplo, e eu achei muito legal isso daí, no final das contas. Né, o que eu li, o que eu tô ouvindo, né? Eu vou ensinar essa pessoa o máximo de teoria possível. Por quê? Para que ela tenha o máximo de confiança possível. A pessoa que falou sobre isso mais cedo foi a Marisa. Falou sobre a experiência dela. Quero dizer, né, o processo de adquirir confiança. Como é que foi isso? Especificamente. Então, aí volta ao caso de como eu fui parar no Calem. Eu devo muito isso também à questão... Bom, eu era católica, já fui espírita kardecista. Então, de repente, quando você se depara... Bom, você ouve falar em magia. Mundo externo, total. Bom, magia é um negócio de louco. Magia é um negócio que vai te endoidar. Magia é um negócio que vai tirar do eixo. Magia. Pode até ser, mas não é a essência. Não é exatamente o foco final. Não é isso. Só que quem vê isso de fora fala, isso é coisa de louco. Como é que você vai se meter nisso? Então, pra mim, por isso que esse processo de entender e ver onde eu tava me metendo foi necessário. Não é o caso de todo mundo. Tem gente que vai, a apresentação beleza. Da magia pro público comum é uma apresentação assustadora, né? Isso. Então, óbvio, por isso que pra mim foi muito necessário passar até chegar ao ponto de que a teoria fizesse sentido pra mim. Não, é um lance psicológico, não é nada disso que o pessoal prega por aí. Pra mim foi isso. Na verdade, foi um amadurecimento da ideia. Aí entra numa frase também que eu gosto muito de falar. Cada um tem a sua hora de acordar. Não sei se é a palavra mais correta, mas isso. Acho que rola um pouco disso também. Só queria, então, dar mais ou menos uma repincelada aí, né? Pra gente poder meio que andar nisso especificamente, né? Quer dizer, a gente agora a gente acabou se debatendo sobre os diversos vieses do método de transmissão, mas lembrando então, não a nós, porque a gente está ciente disso, né? Mas ao espectador, que nós não esquecemos do espectador. Em qual sentido? O tema é como aprender. A gente está falando muito do viés do instrutor porque a gente está fazendo aqui um jogo de abrir a caixa preta, né? É muito estranho isso daí, né? A pessoa fica na dúvida, né? Né? Como é que eu aprendo magia, né? Vem cá me ensinar, mas como é que você pensa, né? Na verdade, aprender a magia, ele entende-se então como um segredo da cabeça do instrutor, não é isso? Essa pessoa tem um segredo ali, né? Mas ela não tem, na verdade, a gente vive cheio de dúvida, né? A gente vive cheio de dúvida e a gente está o tempo todo fazendo repasses e reconstruções do nosso método pedagógico porque é muito difícil pra gente saber qual é a maneira certa de ensinar. Por quê? Porque é muito difícil saber qual é a maneira certa de aprender. Mas eu acho interessante que no meio do nosso furdunço ficou claro que uma das coisas primordiais para quem está no processo de aprendizado é procurar a confiança, de alguma maneira. Então, olha só, foi falada a palavra confiança aqui, eu queria ampliar um pouco mais esse aspecto, né? O que precisa ter para aprender magia? Confiança naquele que está te colocando no caminho, vejo que aqui é um consenso. É um consenso, né? Posso rapidinho? Porque confiança naquele que está, no caso da pessoa inserida numa relação de instrução. Mas me ajuda então, como que o independente faz? Então,
Essa era a questão que eu ia jogar pra mesa principalmente. E principalmente pros mais novos, né? Porque a gente já começou há algum tempo, né? O que vocês veem que, na opinião de vocês, é preciso ter pra aprender magia, pra entrar nesse caminho? Eu vou jogar a bola pro senhor Feliciano primeiro, né? Depois eu queria pedir pra Marisa dar a opinião dela. Eu discordo dessa importância da confiança. Eu acho que essa... Senhor Feliciano, virão da mesa, né? Não, porque a confiança é muito importante. Todo mundo concorda que a confiança é muito importante? Não, eu discordo. Ah, fodeu. É disso que a gente gosta. É por isso que a gente tá aqui. Isso me lembra muito uma imagem de capa do Flávio, que era uma pichação dizendo questione tudo, aí embaixo assim, por quê? Contra toda autoridade, menos minha mãe. Porque eu vejo esse discurso da confiança no instrutor, ele é muito óbvio, muito claro e funciona muito bem na nossa bolha. O nosso meio de pessoas. Eu tava vendo o Anticast, que tem o Ivan Mizanzuki falando que conheceu telemitas e pessoas ótimas, mas também pessoas asquerosas. E eu vi muito, assim, em geral por fóruns de Facebook, as pessoas relatando que eu aprendi do meu mestre, ou eu tive essa dificuldade com o meu mestre, o meu sacerdote, a minha sacerdotisa, etc. E eu acho assim, a confiança no suposto instrutor, ela não deve ser tão relevante assim. Eu acho que um pensamento crítico é muito mais importante do que a confiança. A confiança talvez ela deva advir da estrutura na qual aquela pessoa está inserida. Então, se é uma ordem, você tem que confiar na ordem. Se é um colégio, você tem que confiar no colégio. Não necessariamente se é um livro, você tem que confiar no livro. Não necessariamente você confiar naquela pessoa, porque aquela pessoa, como a gente está expondo aqui, ela também está cheia de dúvidas. Então, se você for para uma aula, seja do Calem, seja uma instrução de uma ordem específica, e você falar assim, vou ouvir agora o sábio falando, o cara vai falar assim, olha, o ritual medal do pentagrama faz assim, 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 e acontece isso. Aí você vai pensar assim, pô, mas comigo não aconteceu, eu devo estar fazendo algo de errado, porque se o meu mestre falou que é assim, então deve ser assim que as coisas acontecem. E se você não tem um pensamento crítico, que é uma coisa que eu acho muito... Tem muitas críticas em relação à magia do caos, mas uma coisa que eu acho muito interessante é esse questionamento de falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito, e aí eu vou ver o que vai dar. Não é o outro que vai falar pra mim que você tem que fazer nesse formatinho, porque nesse caso é diferente da química, que você tem que seguir aquele processo para dar aquele resultado. A magia é muito mais aberta do que isso. Então, se você se confia plenamente no seu instrutor e ele te passa uma instrução e ela não funciona, você tem que ter um questionamento em mente que ele pode estar errado, ele pode estar falando merda. E você pode, de repente, falar assim, porra, esse instrutor aqui é um merda. Seja pela didática dele, que pode ser ruim, não tá me beneficiando, ou seja porque o lugar que eu tô não é bom e eu tenho que ir pra outro lugar. E sem fazer um juízo de valor de que certas ordens são boas ou ruins. Eu acho que às vezes você pode falar que não é o seu lugar ali. Você pode ir no espiritismo e estar muito bem, ou você pode ir no espiritismo e falar assim, não curtir. Assim como as pessoas da mesa têm relações muito boas com Umbanda, mas nós temos pessoas próximas que falam assim, eu vou lá e não sinto nada, não vejo nada, não acontece nada. Então, essa confiança no instrutor, eu acho que é uma confiança que deve se desconfiar. A gente é doutrinado a confiar no professor. Você vai pra escola e você não questiona se o seu professor sabe mesmo aquilo, ou se aquele conteúdo ele estudou adequadamente. Você aceita que ele é um mestre daquilo e você vai aprender daquele jeito para você responder a prova que tem que ter respondido do jeito que ele te ensinou. Então eu acho que dentro da magia a gente pode criar esse precedente de confiar desconfiando, de aceitar que o seu instrutor provavelmente não sabe a integralidade do que você está passando, do seu processo ou da prática que você está realizando. Senhor Feliciano, concordo totalmente com você. Portanto, vou tomar a liberdade de mudar a palavra confiança para segurança e apoio. Essa é a nossa função. Uma das coisas que eu me senti muito intimidada no início também com a magia, além de toda a mítica que cerca dessa coisa de não, que é perigoso e não sei o quê, o instrutor foi essencial para mim. Ele tá aqui, Robson. Ele foi essencial pra mim. Ele passou pra mim essa coisa da magia ser uma coisa natural. E não ser essa coisa cheia de frufru, cheia de... Não, ele conseguiu passar pra mim uma coisa que... Não,
é do dia a dia, é natural. A gente pode respirar isso. Não é essa coisa tão tenebrosa, essa coisa tão cheia de ornamento que as pessoas acham que é. Então, nisso, o instrutor foi essencial para mim. E não que eu não tenho ele como mestre, mas sim como um parceiro, como um amigo. Então, outra coisa, não puxando a sardinha, mas já puxando, que eu acho essencial no trabalho do Foco de Pestilência. Vocês estão tirando essa aura da magia de, nossa, nós somos mestres. Não, nós fazemos magia, nós estudamos. Somos babacas, né? Nós estudamos magia, nós fazemos magia, mas nós somos pessoas. Nós temos nossos problemas, nós também erramos, nós também acertamos e o caminho é contínuo. Então, acho que isso também dificulta muito dependendo de como a pessoa entra no processo. Não, eu acho que isso é um negócio... Não, e não é. Então, a nossa função é de apoio e segurança, não exatamente confiança. Eu acho que a gente está começando a convergir nos diversos discursos que costuramos aqui ao longo do programa, que é a crítica do conhecimento, a crítica da autoridade e tudo mais. Ou o suporte ao conhecimento e o suporte à autoridade. Que é essa questão da confiança ou da segurança ou tal. Ou, enfim, esses assuntos correlatos. A pessoa que está estudando, ela precisa de um suporte. Ela precisa caminhar olhando para um horizonte ou apoiado em alguma coisa. Mas o discurso da autoridade, ele é um discurso que monta a nossa sociedade, e um principal argumento da autoridade é o argumento do conhecimento. Você tem a tradição social, normal, de que aquele que detém o conhecimento é aquele que detém a autoridade. Então eu acho muito importante essa reflexão do senhor Feliciano sobre a crítica da autoridade e sobre a crítica do conhecimento. Por isso que quando alguém vem perguntar pra mim, Flávio, eu conheci um fulano de tal, que é o puta mestrão, fodão e tudo mais, eu falo assim, cara, desconfie. Porque o cara que se apresenta como o grande portador da verdade, o grande detentor do conhecimento, eu olho com desconfiança. Tá? Mas eu vou fazer um porém, e vou fazer um porém girando em direção ao Pietro. Pra ele ficar feliz. Então, assim, embora eu também critique a autoridade, especialmente a autoridade que se coloca como autoridade porque detém conhecimento e que se justifica como autoridade na transmissão do conhecimento, então você só vai ser alguma coisa se você souber o que eu sei e não fazer o que eu faço, mas souber o que eu sei. Tudo isso é muito criticável e tudo isso tem que estar na cabeça do aluno, do estudante, daquela pessoa que está tentando aprender magia. Entretanto, existe, quando você opta, e isso é importante essa palavra opção, quando você opta por acompanhar uma pessoa que está disposta a lhe transmitir um fazer e um conhecimento, você tem que estar também disposto ou disposta a se submeter, e aí eu vou usar essa palavra com muitas aspas, mas também a se submeter ao que essa pessoa propõe. Porque embora ela não detenha o conhecimento, ela detém a experiência. E aqui que eu acho que é o divisor de águas do assunto. A maioria dos discursos que escutamos na comunidade são discursos de conhecimento, velados por uma experiência mascarada em graus e patentes, e etc. Mas elas se vendem como conhecimento porque experiência é difícil de você comprovar, especialmente num campo mágico. Sim, você pode falar que fez e aconteceu, mas você não sabe se você fez e aconteceu. A pessoa que está olhando para você não sabe o que você fez e aconteceu, tá? E as pessoas justificam sua experiência, seu conhecimento em histórias maravilhosas, que nasceram na lua tal, e que receberam uma instrução da família, e ficam justificando aquelas velhas histórias de manuscritos escritos e ocultos e secretos e tradições e tal. Então, sim, confie desconfiando. Sim. Mas ao entregar-se a uma instrução, acredite que aquela pessoa tem pelo menos experiência para lhe transmitir. E se você criticar, aí é um diálogo que deve ser traçado com o instrutor. Fala aí, Marisa ou Pietro, que estava querendo falar aí. Na passagem, eu queria só frisar que é preciso também ter atenção ao seguinte: autoridade também é autoridade morta. Dizer que você desconfia de uma pessoa que está viva e acreditar cegamente no autor de um livro é a mesma coisa. Por isso que eu acho importante você, mais do que tudo, é difícil ter esse discernimento, mas respeitar os seus limites também, né? Você, primeiro,
Claro, cada caso é um caso, mas por que você está estudando isso? Onde você quer chegar com isso? Qual é o seu objetivo? Maravilhoso. Então, e assim, claro, você, óbvio, sempre vai ter que rolar aquele pouquinho de confiança. É natural, porque também ficar só na desconfiança não vai fluir. Não. Mas assim, no fundo, confiar naquele velho bom conselho. Seu instinto. Confie no seu instinto, na sua intuição. De alguma forma, ela vai te falar, então, não faça isso. Ou, sabe, não deixar de se ouvir. Porque respeitar o seu próprio limite, isso é importante. Então, só para deixar claro aqui, lembrar, eu acho que a gente fala isso na maioria dos programas, nós não somos fodões, mestres em quase nada, em nada, realmente. Pra ser bem sincero e admitir, nós não somos fodões e mestres em nada. Mas a gente... Alguém aqui na plateia falou que a gente depois chama ele pra... Tirando os mestres secretos... Os mestres secretos que estão aqui ao redor. Os mestres secretos são foda, né? Tirando os mestres secretos, os mestres secretos estão quase ascensionados, né? São fodões, né? Mas nós não somos. Mas nós não somos. E a experiência que a gente tem, a dificuldade que eu vejo aí no mundo aí fora, é o instrutor comprar o aluno, como eu falo pros meus, e falo, cara, o teu fracasso é meu fracasso. Porque se você não chegar lá, eu não cheguei lá. Porque você é uma extensão de mim, nesse nível, de que é o próximo galinho da árvore. Sabe? Uhum. Aí isso, Pedro, eu vou falar um negócio pra você. Isso é de uma humildade tremenda, Pedro. Tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa deu bug. É por isso que eu acho que vive numa simulação. De vez em quando dá bug na simulação. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed. Tem que também ter essa noção de tenho responsabilidade, mas tem que tomar cuidado pro cara também não se encostar em você. É uma parceria, eu acho assim. Aí, fazendo parênteses sobre essa questão. Quer dizer, parênteses não, o programa tá falando sobre isso, indo e vindo, né? Mas sobre essa questão da relação pessoa que instrui e pessoa que é instruída. Seja instrutor, instruído, mestre, discípulo, professor, aluno, o que seja. Né? Existe uma relação de parceria. Né? Quer dizer, você tem uma pessoa interessada em aprender e outra pessoa interessada em ensinar. Uma pessoa, ou como a gente está aqui, olha só, os verbos aparecendo, né? Uma pessoa interessada em fazer e outra pessoa interessada em mostrar como se faz. Né? Em demonstrar como se faz. Essa é uma relação de parceria. Claro que se a pessoa que quer aprender a fazer, quer saber fazer, quer realizar, não realiza... houve um problema nessa transmissão, na relação. Pode ter sido tanto de um quanto de outro. Eu acho razoável, assim, jogar numa proporção aleatoriamente, assim, jogada na mesa, mas dizer que 50% é culpa de um e 50% é culpa de outro. Sim, assim, porque são duas partes interessadas em algo. Tendo dito tudo isso, um objeto de reflexão complicadíssimo para quem está vivendo uma relação individual, né? Porque, na verdade, não existe relação individual, né? E é mais ou menos aí que eu quero chegar. A gente, muitas vezes, a gente tem até um pouco de dificuldade nisso, né? De tanto que a gente vive imerso na relação de transmissão direta, né? De contemplar a existência das pessoas que estudam sozinhas. Mas então o que eu queria já chamar para o nosso tema, sem abandoná-lo totalmente, é que, na verdade, de fato, a pessoa não aprende sozinha, né? Ela aprende com a pessoa que já morreu. Em que sentido, né? Quando a gente vai lá ler um Eliphas Levi ou um Aleister Crowley, é claro que a gente está estudando sozinho no sentido normal do termo, né? Na maneira como a gente colocaria numa conversa normal, né? Mas não é lícito, então, pensar integralmente que você não está em relação. Na verdade, está em relação com uma pessoa que escreveu um livro. Essa pessoa escreveu um livro. As palavras que estão no livro são palavras desta pessoa. Mas essa pessoa não te responde, porque ela já morreu. Obviamente eu estou excluindo, então, os autores vivos. Mas então, como é que a gente vai então carregar esse assunto todo que a gente desenvolveu até aqui no caminho de aconselhar a pessoa que está em relação com livros? Porque, por exemplo, a gente teve um desenvolvimento sobre autoridade, a gente teve então um desenvolvimento sobre confiança e assim por diante. Mas muitas das coisas que a gente falou
elas têm como solução implícita o fato de que enquanto a gente conversa, a gente se ajusta. Enquanto a gente mantém relação, enquanto a gente não corta a relação, sempre a gente se ajusta. E quando a pessoa está numa relação, como a gente chamou anteriormente, né, o aluno individual, como é que a gente chamou no outro programa? Solitário. O aluno solitário. E essa pessoa, ela está se relacionando com livros. Como é que ela vai se relacionar com livros? Eu queria colocar aqui algo que pra mim foi extremamente surpreendente e interessante, que foi o relato que eu já falei anteriormente nesse programa sobre a prova que eu estava fazendo. E aí tinha uma questão de relacionar alguns livros. Eu li a pergunta e falei assim, a distinção entre o Tao Te Ching e o Shiva Samhita e outros. Ok. Aí eu li, grifei os 2 livros, li 2 vezes os 2 livros e aí comecei a responder. Veja bem, porque a magia ocidental, blá 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 blá, e aí o Shiva Samhita, não sei o quê. Aí eu parei e falei assim, brother, isso não é uma diferença, isso é uma semelhança. E eu consegui enxergar isso não a partir da leitura dos livros individualmente. Foi a partir da resenha ou da resposta que eu estava fazendo àquele conteúdo. Eu só consegui captar aquilo quando eu comecei a escrever. Tanto que eu escrevi um parágrafo, e aí quando eu terminei o parágrafo, assim, não é isso não. E aí eu apaguei e comecei a reescrever, falando, na verdade, das similaridades e não das diferenças. Veja bem que essa sua narrativa é excelente por um motivo. Assim, essa narrativa é excelente por um motivo. Porque você tá sobre o texto, né, sobre o conhecimento, mas você não reproduziu. É legal porque você negou. Então você... Não importa, na verdade, que você tenha negado. Não é esse o importante na história. O importante na história é que você ativamente refletiu sobre o conteúdo e não reproduziu esse. Eu acho que essa é a principal crítica sobre que a gente tem falado sobre a transmissão de conhecimento. A transmissão de conhecimento, ela, na maioria das vezes que a gente observa no mundo, ela se dá por reprodução de conhecimento e não por crítica de conhecimento. Então você vê que mesmo na relação com o livro é possível esse tipo de ruptura. Exatamente. Não, mas percebam que existe uma coisa clara aí. Ele conseguiu desenvolver, seja pela aceitação ou pela negação, uma linguagem. Nesse nível que a gente está falando aqui, desculpe, senhores, conhecimento não é abismo, é linguagem. É capacidade de se comunicar. Sim, Por quê? Porque existia um abismo grande entre ele e o criador da prova. Que, na verdade, o criador da prova não estava nem interessado na resposta. Só estava interessado no processo dele de busca. E ele só queria saber se você, senhor Feliciano, conseguia buscar. Por isso que eu falei que nesse ponto, dessa prova, você está fazendo um monstro onde não existe. Mas aí, olha só, veja bem, a resposta não foi o conhecimento. Quando a gente diz que o conhecimento é abismo, que não é porque é para negar o conhecimento. Não negue o conhecimento, mas vença o conhecimento. O conhecimento, ele é um obstáculo que as pessoas tropeçam e ficam naquela coisa do... Agora eu não vou lembrar quem é o autor, se foi o Asimov que disse isso. Agora não vou lembrar se foi Felipe, acho que foi o Asimov que disse que para explicar uma torta de maçã, você precisa recriar o universo. Né? Então, se você fica preso na explicação da torta de maçã, você vai ter que explicar a maçã e como surgiu a maçã e como a árvore nasceu e como os elementos foram compostos naquela ordem, e aí fudeu, você vai recriar o Big Bang. Então, mas que a maçã é uma ilusão, assim como o resto do universo pode ser verdade. Não, mas que ela é gostosa E aí assim, o que importa pra gente de fato é saber se a torta tava boa ou tava ruim. Isso, ok. Só que essa capacidade de comunicação a gente não tem, porque esse mundo de conhecimentos místicos, mágicos, esotéricos e tal, é uma coisa tão incipiente que a gente não tem como se comunicar no nível que a gente precisa. E aí por isso que eu defendo que nesse nível raso em que a gente está, e aí eu digo raso sem nenhum medo de errar, o conhecimento é uma maneira de comunicação. Só para dar um exemplo, existe uma disciplina, por exemplo, na informática, que é design pattern, que são as formas como um sistema pode se organizar, os componentes do sistema podem se organizar. Nesse nível, eu chego pro Peu e falo, Peu, então, uso o pattern Observer com o DAO e o MVC. Ele sabe, intuitivamente, na cabeça dele, como que o sistema está organizado, os componentes do sistema estão organizados. Entendem que é um campo de conhecimento que não é comum a vocês aqui da mesa, só a metade? Mas foi isso que a gente falou no início do programa, né? Que o conhecimento, ele serve na aula como um nivelador de vocabulário. Mas por quê? Por quê? Porque o que é importante aqui é o falar.
O falar, ele se torna então a arte em questão. O falar com o outro. Então tudo bem, é preciso estudar. Pra quê? Pra falar. Porque falar é importante. Com o outro. Mas fazer. Não, então, o fazer, aí que tá, o fazer, quando você entende o conhecimento, isso na minha visão, tá, gente? Quando você domina esse conhecimento, esse arcabouço, eu consigo, sem medo nenhum, pegar um sistema que o Peu fez e saber como é que ele se organiza e mexer na parte que tem que mexer. Porque a gente já estabeleceu uma linguagem comum entre eu e ele, que me dá a segurança, eu volto na palavra, segurança e tranquilidade de fazer. Eu acho que o grande lance aí não é o teórico em si. O problema não é a teoria, é a quantidade da teoria em cima da prática. Tem que ter teoria, tem que ter. Mas aí entra a função do grupo, da instrução, do instrutor. Como equilibrar os dois? Então, mas deixa eu te chamar então pra questão do, novamente, né, reforçando a pessoa que tá sozinha. Vou falar uma frase que eu não sei até que ponto é justa, se é que dá pra jogar dessa forma. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. De alguma forma. Ou em grupo, ou... Não sei, eu penso dessa forma. Eu sou dessa teoria de que nada é por acaso. A gente ouve muito isso Eu vou dizer, eu não discordo dessa frase, mas eu tenho uma interpretação transversal, totalmente transversal dessa frase. Hadouken na sua interpretação. Mas o mestre não é... Não vai ser aquela pessoa salvadora, meu Deus, ela vai me guiar e tal. As pessoas me zoam. Esse mestre pode ser um grupo, pode ser um amigo, pode ser um grupo de internet que, por mais tosco que seja, dali ela vai tirar o que não fazer. É porque eu não gosto dessa frase, quer dizer, eu gosto dessa frase, mas eu não gosto da interpretação que geralmente se dá essa frase, que é uma interpretação joga uma coisa muito... então, se dane você que tá sozinho. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, fica uma coisa muito etérea. Progressivismo é golpe, né? É golpe. Não, mas é isso que eu tô querendo quebrar. A propósito, fora Temer. O mestre aí nessa frase, eu entendo que não precisa ser aquela coisa cristalizada do mestre que vai salvar, nossa, que vai me guiar. Não. Pode ser inúmeras formas. Quando você tá procurando, você acha a parada. Isso. Eu acho que o negócio é isso. Quando você tá procurando um negócio, você acha. Resumindo, é isso. Quando você não tá procurando, você não acha. É assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Maluco, quando você tá procurando a parada ativamente, e aí você está capacitado de enxergar a coisa que tá na sua frente, você enxerga a coisa que tá na sua frente, você encontra o mestre. Ou, enfim. Uma coisa que eu gosto muito na Umbanda, porque eu sou umbandista também. Uma coisa que eles falam, o guia fala com você. Você ouve o seu guia? Tipo, tá, mas não pensa que o guia é só quando você vai lá, incorpora ou faz alguma coisa. O guia fala com você de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. É um tropeço na rua, é um comercial, é não sei o quê. Então, você também está atento aos sinais. Exato. Você está aberto ao conhecimento. Você está disposto a aprender e a caminhar, as coisas vão aparecendo. Então, eu acho que essa frase, ela é mais dessa maneira, não essa coisa cristalizada. Isso. É só esse corte que eu queria fazer. Porque quando a gente joga a frase solta assim, fica uma coisa muito mística, muito... fica muito... Então, você que se dane. Enquanto você não se virar, ninguém vai aparecer. Não é uma pessoa. Você não encontrou porque você não está pronto. Até você ser digno. Até você ser digno. Não é essa. Eu acho importante você colocar isso mesmo, né? Porque como a gente estava trabalhando mais cedo, né? A maneira de uma pessoa trabalhar um determinado procedimento é encontrar os seus limites para que ela possa dar o recorte não só do sucesso, mas também do fracasso, né? E é muito angustiante se a pessoa começar a entrar numa neura de que se não aparecer um cara de capuz para perguntar para ela se ela está pronta, ela não está fazendo magia direito, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. É claro que se você, né, como a gente brincou em vários programas, você mora numa cidade lá do mais distante, né? Felicidade para os jiquieenses. Assim, existe a noção de que quando você está pronto o mestre aparece, mas não estamos falando de uma pessoa que apareceu na sua frente. Sim, porque isso seria condicionado a coisas extremamente materiais como a demografia. Se você está morando numa cidade pequena, assim, perdão, não vai provavelmente aparecer uma pessoa no sentido bem civil do termo, né? Então a ideia seria então a de que quando uma pessoa está pronta, o outro aparece. Isso aí. Não espere o mestre aparecer como você espera o Sag aparecer. Né? Exatamente. As pessoas esperam demais, estudam demais, se paralisam demais. Isso. Eu acho que a mensagem final, o que eu acho que esse programa propõe, é que mexam-se, movam-se, tá? Não fiquem parados esperando saber suficiente, conhecer suficiente, encontrar pessoas adequadas, etc.
ajam sobre a Confiam vontade. também um pouquinho em vocês. Confia em você. Confia em você. Como tudo na vida, né? É equilíbrio. Aí encontra a pessoa, confia, mas desconfia. Tenha bom senso, mas Bom também senso. Não fica também preso nas coisas. Assim, torne as coisas fluidas. Né? Eu acho que o que a gente está, todos nós, de uma forma ou de outra, falando aqui, é tornar as coisas fluidas e não engessadas. A gente tende muito a engessar as coisas. There is help and hope in other spells. Wisdom says, be strong, then canst thou bear more joy. Be not animal, refine thy rapture. If thou drink, drink by the 98 rules of art. If thou love, exceed by delicacy. And if thou do aught joyous, let there be subtlety therein. But exceed. Tá, então acho que a gente já discutiu bastante. Estamos aqui 1h30 ou quase isso de programa. O nosso editor já está aqui chorando, que vai ter que editar mais um programa gigantesco. Deixa a risada. O Pietro está ali suando, que já não aguenta mais o programa, que está aqui nervoso. Então vamos às considerações finais. Vou deixar com o Pietro para começar as considerações finais. Pietro já está muito louco. Então, gente, é mentira deles. Nossa! Então, eu queria falar pra vocês. Desculpa, peraí. Ele não tá muito louco, ele tá emocionado. É que os mestres secretos me deram um negócio aqui que eu tô botando fogo pela boca. E o pior, não tinha cor o negócio, parecia água. Né? Mas tinha gosto de tudo, menos água. Que isso? Pisco? Controle. O Pietro encontrou, gente. Ele encontrou, cara. Finalmente ele encontrou. Vai lá, fala. Então, eu queria deixar uma mensagem um pouco diferente, assim. Ficou claro aqui no programa que cada um tem um jeito de aprender e uma opinião sobre a pedagogia de se ensinar algo que não é ensinado normalmente. Que é magia, no caso, né? Aqui no nosso programa, né? Mas que... se você estiver aí no livro lendo, você vai ter uma experiência X, né? Vai, se for fazer, né? Claro. Além, se for passar a barreira da teoria e deixar de ser um teórico de plantão e for fazer, você vai ter experiência X, Y, Z. Independente se você vai cair com um instrutor ou não, ou vai só registrar isso e deixar isso pro futuro. Mas é um tipo de conhecimento, é um tipo de prática, é um tipo de coisa que a sua visão de mundo não vai ficar igual. E quando você perceber que a sua visão de mundo está diferente, no nível em que pessoas muito próximas vão reconhecer isso, aí você pode ter certeza, cara, que você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque o caminho do conforto não é o nosso caminho. O nosso caminho é o caminho, né, da modificação. E ninguém muda de graça. E na minha visão, todo mundo muda em direção sempre à perfeição. Ainda que engolindo os sapos aí no caminho e passando por alguns percalços. Então, é isso aí. Obrigado, galera. Marisa, obrigado aí. E vamos aí pro próximo. Senhor Feliciano. A todo aquele que anda sobre a terra, a todo aquele que trava a sua guerra, a quem não reconhece muros nem prisões, a quem não respeita correntes nem grilhões, aos que não esperam o tempo de razão, aos que ousam derrubar a moral e a tradição, a todos aqueles que abraçam a delinquência e a todos aqueles que vivem a delinquência. Que bonito isso. Isso é seu? É do Flix. Ok. Muito obrigado, senhor Feliciano. Peu. Acompanhando aqui a deixa do Pietro, né, que fez um longo discurso nas colocações finais. Eu queria então fazer o meu contraponto a mim mesmo, né? Que é o seguinte: estudem, sim, não tem problema. A gente vive hoje numa contradição muito estranha entre o teórico e o fazer, né? Você vê que a gente vive um mundo onde os teóricos são denegridos, né? É muito peculiar isso aí, né? É muito comum no ambiente de trabalho você rir do teórico. Né? A gente, por exemplo, eu sou colega de trabalho, não de empresa, mas de profissão do Pietro. Nós somos de área de TI, né? E a nossa profissão é uma profissão onde a gente ri muito dos mestres e dos doutores, não é isso?
Por quê? Porque então existe um recorte muito grande, onde entende-se então que o doutor não sabe fazer. Né? Que ele estuda tanto que não sabe fazer. Mas esse recorte é desnecessário. O recorte é desnecessário. Apesar de tudo que eu disse, não existe problema nenhum e nenhum desvalor naquilo que nós chamamos de teoria. A teoria é interessante, porque a teoria é um fazer. Existe um fazer teórico. E esse fazer teórico é importantíssimo. A gente está hoje usufruindo de tecnologia que é nascida de um fazer de engenharia que, por sua vez, não é derivado, porque isso implica subordinação, mas ele é irmão de um fazer teórico. O fazer teórico e o fazer, eles são irmãos. Então também não é absolutamente necessário demonizar o fazer teórico, como a gente vê muito na nossa comunidade, não é? A gente fica com esse lance de só quem pratica que tem valor, né? A gente tem um discurso com esse tipo de característica, não é? Mas assim, existe uma arte do fazer teórico e possivelmente existe inclusive o talento do fazer teórico. É possível que uma pessoa tenha o talento teórico e que a maneira com que ela vai contribuir conosco é com o fazer teórico. E qual o problema nisso? Não tem problema nenhum. Eu só acho, então, interessante que fique claro que, enquanto existe um fazer da leitura, enquanto existe um fazer da produção textual, existe um outro fazer que ele tá tão invisível para nós que eu não tenho nenhuma palavra para conectar. Eu tenho o fazer da leitura, eu tenho o fazer do estudo e eu tenho o fazer de o quê? Esse fazer, eu acho que ele tá um pouco invisível e é por isso que eu dou a minha ênfase. Eu colocaria uma palavra aqui, o fazer contemplativo. Porque a pessoa sabe o que não fez e fica contemplando a possibilidade e resultado de fazer. É uma ideia. Fica aí pra... Tudo bem, claro, tá excelente. Então assim, chamando a palavra fazer ao foco, eu acho que vai ser possível para muitas pessoas que estão sentindo muita dúvida dirimirem um certo nível de dúvida, justamente por falar de fazer. Marisa? Bom, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa com vocês. Me senti honrada, me diverti horrores. E isso é muito legal. Tá vendo? Isso transformou a magia numa coisa... Olha, gente, é uma coisa palpável. Não precisa ser aquela coisa santidade. Isso, eu detesto isso. Bom, no meu parecer, magia não é o único caminho, mas é um caminho. E no mais, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso... Assim, ter que ter bom senso, eu acho que é a palavra essencial para qualquer coisa. Respeitar e conhecer e respeitar os nossos limites, acho que é a ordem mais correta. Mas conhecendo os nossos limites, excedam-se. Perfeito. Excede. No final, acho que fica isso, né? Quer dizer, a gente aqui discutiu essa suposta cisão entre teoria e prática, entre conhecimento e fazer, mas é o equilíbrio, né? É não ficar preso só no conhecimento e não fazer, e também não cair direto na execução e se desapegar de todo e qualquer conhecimento. É ter o bom senso, que, como diz Homer Simpson, é tão raro que poderia ser considerado um superpoder. Obrigado, Marisa, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a sua participação aqui. Espero que você volte a gravar com a gente aqui outro programa. Deixar. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e 93. Uhul. E pra terminar, fora Temer. Fora Temer. Não ao golpe, gente. Uhul! Pietro, a gente tem que gravar sempre com você com 2 latinhas de cerveja na cabeça. O Breno falou perfeitamente. O Pedro começa em Rod, aí ele bebe uma latinha, ele vai pra Gébora. Eu dei uma aí depois ele termina em Binar, entendeu? E aí ele já tá a mãe devoradora. Já...
Eu dei um abraço no Breno, muito acolhedor agora. Mandou um Saturno aqui, Um Saturno ceifador, cara. Mas é bom, porque eu falei, fiz uma provocação gigante, o Pedro ficou puto, a gente cortou. A nossa sorte é que a gente tem os mestres secretos aqui pra editar, véio. cara. Porque, meu Deus do céu. Olha só, eu vou falar pra vocês, meu irmão. No dia que a gente fizer um ao vivo, vai ser irado. Não, o ao vivo vai ser o da Lady Telemann. 3 capítulos em 1, 2 e 3. Termina com Harukuit, mano. Aí acabou a amizade, todo mundo vai embora. Jamais. Pô, só não pode dar briga, porque aí eu ganho. Porra, não, que isso. Jamais. Se tiver porrada, o dia que eu acho que melhor não fazer. O dia que a gente brigar serião assim mesmo, eu acho que eu vou chorar e tudo. Até chorar. É tão severo que eu até choro. É isso. Lê, estuda. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo não diz isso. Lê. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo, quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, fazer. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos, o mundo diz pra você o tempo todo, fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você estuda. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você. O mundo diz pra você o tempo todo, estuda. Ninguém pede pra você fazer.